Olá, olá, todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de missões e evangelismo. Para nós é uma honra poder tê-lo aqui conosco, estudando esse tema tão importante, esse tema tão urgente, que tem sido tão ignorado em diversos lugares. No dia de hoje, já estamos encaminhando para a nossa penúltima aula do nosso curso de Missões e Evangelismo. Foi uma jornada maravilhosa até aqui, mas nós já estamos na reta final aqui falando de missões, de culturalismo e contextualização. Vemos aqui na tela todos os temas que nós já falamos ao longo desses dias que nós estamos juntos, e hoje nós estamos falando do tema, conforme está mostrando a flechinha ali, missões além fronteira. Eu quero lhe convidar para que você entre lá na nossa classe, lá no Classroom, para que você possa fazer a atividade e também possa estar recebendo o seu certificado ao final do curso. Lembrando, nós estamos utilizando como referência o texto, como texto base, o texto de Mateus, no capítulo de número 28, a partir do versículo 19, que diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a aula de hoje, nós vamos continuar, melhor dizendo, falando sobre missão transcultural. E hoje nós vamos estar falando sobre janelas missionárias. E claro, antes, nós não podemos nos esquecer, deixa eu só mudar um pouquinho a tela aqui, nós não podemos nos esquecer que a igreja tem uma missão muito importante de realizar a missão em 4 lugares, que são o que nós lemos aqui: Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. Jerusalém é basicamente o lugar onde nós vivemos, Judeia é a região ali onde nós moramos, Jerusalém seria a nossa rua, Judeia seria o estado onde nós moramos, Samaria já é o lugar mais distante, e confins da terra é aqueles lugares que tem a ver com outras culturas. Um ponto importante: essa missão, ela não é fazer a missão em Samaria para depois fazer a missão em Jerusalém, não. Essa missão ela tem que ser simultânea, tem que acontecer ao mesmo tempo. Ou seja, se você alguma vez ouviu alguém falar que só temos que nos preocupar em evangelizar Samaria, de chegar aos confins da terra, depois que ganharmos totalmente a nossa cidade, sinto informar-lhe, mas a pessoa que lhe falou isso está interpretando a Bíblia de forma errônea, de forma incorreta. A missão, e aí, claro, nós já falamos isso mais uma vez, aqui Jesus Cristo não estava sugerindo, ele não estava comentando, ele não estava imaginando, não. Ele estava dando uma ordem clara, objetiva e específica de fazermos discípulos de todas as nações. Então, os 4 locais da missão: Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e aos confins da terra. E nós não podemos nos esquecer da responsabilidade missionária da igreja. Nós, ao longo desse curso, já mais uma vez explicamos, relembramos sobre a importância da igreja cumprir com a sua responsabilidade. É claro que é importante termos bons templos confortáveis, templos agradáveis, com som de FM. Sim, é importante, mas não podemos nos esquecer que Jesus Cristo morreu não por templos, não por canais de TV, não por grandes propriedades, não. Jesus Cristo morreu por seres humanos. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo morreu não por coisas, mas por seres humanos. Então a igreja tem uma responsabilidade urgente de evangelizar e de alcançar o mundo. E hoje, na segunda parte da nossa aula de missão transcultural, nós vamos estar falando sobre 3 janelas missionárias. E claro, normalmente, ao longo desse curso aí nós já falamos sobre algumas janelas, mas aqui
expandindo melhor essa aula sobre missão transcultural, nós vamos estar falando sobre 3 janelas missionárias. Eu convido que você fique comigo até o final, porque é conteúdo de altíssimo nível que está sendo oferecido aqui para você gratuitamente. E não custa nada você deixar o seu comentário, você deixar o seu like ou enviar esse conteúdo gratuito para alguém que você sabe que ama a obra missionária. Então, e lembrando, o que é missão transcultural? Tem a ver com você falar para uma outra cultura. Basicamente, cultura não é só um outro país, só um outro idioma. Aqui no nosso país mesmo, nós temos diversas culturas. Por exemplo, temos aqui, só citando alguns exemplos, tá? Temos a cultura lá do Nordeste, é diferente da cultura do Sul. A cultura lá de São Paulo é diferente da cultura lá do Amazonas. Só isso já seria um exemplo aí de missão transcultural. Então, missão transcultural não necessariamente quer dizer um outro idioma. Conforme nós já vimos, tivemos uma aula específica, né? Falando, a aula anterior, definindo e detalhando melhor essa questão da missão transcultural. Mas nós estamos aqui só relembrando que missão transcultural não necessariamente é em um outro país. Aqui no Brasil, por exemplo, existem pessoas de mais de 100 nacionalidades diferentes. E também essa missão transcultural pode ser realizada aqui no nosso país. Nós, em uma das aulas, já incentivamos os irmãos a realizarem cultos em outros idiomas, para que essas pessoas que falam outros idiomas, que estão aqui no nosso país, elas possam ser alcançadas. Existem várias igrejas que realizam, eu sei que em Rondonópolis, por exemplo, eles têm culto, Rondonópolis aqui no Mato Grosso, eles têm culto em outros idiomas, sei que lá em Roraima o pessoal faz cultos em outros idiomas, e vários lugares do nosso Brasil fazem isso. Mas infelizmente ainda não é em todas as igrejas. Talvez seja porque lhes falta conhecimento, porque lhes falta boa vontade, ou porque lhes falta disposição, ou porque muitas vezes falta o que é mais importante, que é o capital humano. O próprio Jesus Cristo disse, olha, erguei os vossos olhos, vede que os campos já estão brancos, e a seara está pronta, a seara já está madura, mas faltam os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros. Muitas vezes você talvez esteja numa igreja pequena e tenha vontade de fazer isso, mas falta o que é importante nesse tipo de trabalho, que é o capital humano. Não desista de sonhar, continue sonhando, porque Deus há de enviar recursos e dar capacidade para realizar esse trabalho tão importante, que é realizar cultos em outros idiomas. Então, o desafio dos povos não alcançados, ele é um desafio imenso e que tem sido extremamente ignorado em muitos lugares. Normalmente, se fica na igreja esperando que as pessoas venham. Eles dizem, e tem algumas pessoas dizendo, se eles quiserem Deus, se eles quiserem Jesus, eles que venham para cá. Mas o que nós precisamos fazer, e mais de uma vez, aqui no nosso curso nós já falamos, é que nós precisamos estar lá fora, aonde os pecadores estão. Nas metrópoles, nas grandes cidades, existem centenas de milhares de pessoas não alcançadas. E nós não podemos ignorar. Milhares e milhares de pessoas ainda não ouviram falar do Senhor Jesus. Por exemplo, uma marca de refrigerante famosa, eles traçaram um plano de, até 2025, colocar uma garrafa de refrigerante na mão de cada morador da Terra. Tem aquela outra fábrica de celular, aquela que é simbolizada por uma maçãzinha. Todo mundo conhece aquela marca de telefone, todo mundo quer ter um. Aquela marca de tênis, que é só um risquinho, para não estar citando o nome aqui, todo mundo conhece e deseja. Mas Jesus Cristo morreu, esteve aqui na Terra há 2000 anos atrás, e pelo menos 30 ou 40% das pessoas que vivem na Terra hoje, dos 8 bilhões de moradores, não falei 8 milhões, tá? É mais de 8 bilhões, ainda não ouviram falar de Jesus, ainda não conhecem Jesus.
nós estamos errando a estratégia. Nós estamos, como já nós citamos na aula passada, provavelmente muitas igrejas com muitos recursos, com capital humano, capital financeiro, tecnologia, provavelmente estão sendo, ao invés de cumprir a grande comissão, estamos sendo, fazendo a grande omissão, que é simplesmente fugir do propósito e da missão que Deus colocou sobre a responsabilidade da igreja. Então, os povos não alcançados são uma realidade que não pode ser ignorada pela igreja. E é um grande desafio. E onde que eles estão? Primeiro desafio, primeiro local, melhor dizendo, onde os povos não alcançados estão, é na janela 10x40. E essa é uma janela, ela não se encontra, se você procurar, ela não é encontrada nos livros de geografia. Essa é uma janela, é uma expressão, melhor dizendo, uma expressão missiológica, uma expressão cristã, para delimitar, para definir uma região que está localizada entre os paralelos 10 e 40 de latitude norte, acima da linha do Equador que ele está localizado. E cada pontinho vermelho que você está vendo aí na tela neste momento significa povos ainda não alcançados pelo Evangelho. Olha quanta gente que ainda não foi alcançado. E esse dado aqui, esse mapa nós não tiramos da nossa cabeça, ele é dado do Joshua Project, que é um site que traz muitas informações missionárias e missiológicas. Os pontos vermelhos são povos ainda não alcançados. Pontos em laranja que foram minimamente alcançados. Os pontos em amarelo, superficialmente alcançados, parcialmente alcançados é o verde claro, e os que estão com verde escuro, aí temos ali o Brasil, algumas partes da África também, algumas partes da Europa e da Oceania, que são basicamente, podem ser considerados como regiões cristãs. Mas o desafio, ele é imenso. O desafio, ele é imenso em relação à janela 10x40. E, na verdade, nós estávamos dizendo que 10x40, mas o correto é janela 10x40, porque quando nós falamos 10x40, parece que é 10x40, e não, é 10 e 40, é paralelo, é uma ao lado da outra. Então, o correto é janela 10x40. E ele era considerado, e por alguns missiólogos ainda é considerado como o cinturão da resistência. Por quê? A maior parte de pobres do mundo vive nessa região. Pessoas sem acesso a saneamento básico, saúde, medicamento. Os mais necessitados do mundo, a maior parte, melhor dizendo, dos necessitados do mundo vive nessa área. E, por incrível que pareça, você sabia que a história bíblica, a Bíblia, o Jardim do Éden ficava nessa região? O lugar onde a história cristã começou hoje, Deus, Jesus, são ilustres desconhecidos. Deus criou o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele, mas o pecado afastou o ser humano de Deus. E no lugar onde o Evangelho nasceu, onde a história bíblica surgiu, simplesmente hoje, em alguns desses lugares, em alguns desses países, é proibido você falar de Jesus. Então, esse é um desafio imenso, é o desafio da missão transcultural na janela 10x40. E aí um ponto importante sobre a janela 10.1040 é que essa conforme nós falamos, ela não aparece nos livros de geografia. E essa é uma expressão missiológica que surgiu nos anos de 1980
idealizada pelo missiólogo Louis Bush. Bom, então só mencionando esse ponto, essa curiosidade em relação à janela 1040. Uma outra janela também, e essa é recentemente os missiólogos começaram a abordá-la, foi a partir de 2012, quando por meio de Joshua Chang foi feita uma conferência missionária aqui pertinho de onde nós moramos, em Chapada dos Guimarães, foi lançada a questão da visão da janela verde. Por quê? Basicamente, todos os olhos dos missiólogos estavam voltados para o exterior, olhando lá para fora, para a janela 1040 e outras localidades do mundo que não eram alcançadas. E as tribos e outras etnias, outros povos do Brasil e de outros, como nós vamos ver, de outras regiões, não estavam sendo alcançados. Conceito de janela verde, basicamente, ela abrange a zona ou a área das florestas tropicais no mundo todo. E aí nós vemos que pega a parte da América Central, América do Sul e também parte da África. E aí a localização dela fica entre os graus ali 23,5 de latitude norte e 23,5 de latitude sul, ali entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Então, só situando a questão da janela verde. Dentro dessa janela verde, existem mais ou menos 167 países que estão dentro dessa janela. E a janela verde, basicamente, abrange povos tribais, povos não alcançados. Então é importante também lembrarmos das tribos não alcançadas. Normalmente quando se fala de janela 1040, se enfatiza a questão das metrópoles, se enfatiza a questão das grandes cidades que não são alcançadas, mas a questão aqui da janela verde enfatiza exatamente a questão dos povos tribais, dos povos que ainda não são alcançados. Okay? É importante lembrarmos que as grandes cidades precisam serem alcançadas pelo Evangelho, mas as pequenas localidades precisam também ser alcançadas pelo Evangelho. Um ponto muito importante é que e aí tem algumas pessoas que falam da janela brasileira também. Um ponto muito importante é que precisamos focalizar os nossos olhos para esses povos não alcançados pelo Evangelho. Existem, de acordo com, deixa eu ver se eu coloquei aqui no slide, e um ponto importante, né? A janela 1040 é uma janela geográfica. A janela verde é uma janela sociológica. Existem mais de 2.200 povos, tribos não alcançadas, e elas estão dentro dessa janela verde. É muito importante nós nos lembrarmos dos povos não alcançados. Spurgeon disse que o Evangelho ele é um mendigo dizendo a outro mendigo onde ele encontrou o pão. O que nós temos feito que é em pão da vida que nós temos recebido? Nós não podemos guardar só para nós mesmos, precisamos espalhar, precisamos levar esta mensagem a todas as pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. Então, nós falamos da janela 1040, uma janela geográfica, janela verde, que é uma janela sociológica. E agora vamos para a janela 414, e que é uma janela temporal. Então, 3 janelas missiológicas.
nós estamos abordando nessa praticamente nossa penúltima aula aqui do nosso curso básico de missões e evangelismo. Então, relembrando, janela 1040 foi criada essa expressão por Louis Bush, um missiólogo, em 1980. Janela verde foi criada pelo pastor Joshua Chang, um pastor da Coreia do Sul, e foi lançado em 2012, aqui pertinho de onde nós moramos, em Chapada dos Guimarães, falando dos povos tribais. E temos também a janela 414, que é uma janela temporal. Basicamente, o que é? A janela 414, ela alcança as crianças da idade de 4 até os 14 anos. E um ponto importante, apenas 3% dos investimentos da igreja estão voltados exatamente para essa janela tão necessitada, essa janela tão dependente, tão importante para ser alcançada pelo Evangelho. E um ponto muito importante, a maior parte, quando você pergunta para os cristãos como ou onde que eles encontraram Jesus, a maior parte fala que encontrou o Senhor Jesus até 14 anos. E o desafio missionário da janela 414, ele é imenso. Só aqui no Brasil são mais de 50 milhões de pessoas nessa faixa etária. No mundo, se estima que são em torno de 2 bilhões. Sabe o que é isso? É muita gente para ser alcançada. E a expressão a janela 414, ela surgiu nos anos 90 através do missiólogo Dan Brewster. Ele escreveu um livro, eu tinha até marcado o nome do livro aqui, depois a gente coloca lá no comentário o nome do livro. Mas é importante que as igrejas se despertem, se voltem para alcançar esta janela tão importante. Normalmente algumas igrejas se apresentam, vamos para o cultinho lá, vão se divertir, vão brincar. E ministério infantil não é brincadeira. Ministério infantil é coisa séria. Não é só para entreter, não. É para transmitir a mensagem, para ensinar a palavra de Deus. Mas claro, o ensino da palavra não pode depender só apenas das tias do ministério. Conforme nós falamos aqui em uma das nossas aulas, a maior reclamação dos tios e tias do ministério, qual que é? Falta de recursos. A maior parte dos tios e tias do ministério, o que faz? Pagam os recursos do próprio bolso. Isso não deveria ser assim. As igrejas têm dinheiro para tanta coisa, têm dinheiro para construir bons templos, confortáveis templos, precisariam também investir no futuro dos nossos pequenos. E quando nós estamos falando aqui que poucos recursos são destinados a essa janela tão importante, nós não estamos aqui fazendo isso no sentido de crítica, não. Nós estamos apenas citando um fato. Nós não estamos aqui de forma nenhuma procurando ou tentando criticar este ou aquele. Este é um fato, tá bom? Então é importante que nós tenhamos conhecimento disso. E a janela 414, ela é uma janela temporal. A janela, assim como nós falamos das outras janelas, que a janela verde é uma janela sociológica e a janela geográfica é a janela 1040. A Bíblia, o Senhor, quando no livro de Juízes demonstra isso, deixa eu abrir aqui para falar a referência certinho, o livro de Juízes mostra
que se levantou uma geração após Josué, Juízes 2:10. Fala que se levantou uma geração que não conhecia ao Senhor e tampouco a obra que Deus fizera a Israel. O que acontece quando focamos apenas em templos, em prédios, em propriedades e não focamos em preparar as próximas gerações? Eles vão se esquecer do Senhor, não vão conhecer os feitos do Senhor, vão desprezar o Senhor, a sua obra. E porque em muitos lugares as igrejas estão virando museus, discotecas, bares, boates, porque eles não se preocuparam com as futuras gerações. Em vários lugares, né, em vários países da Europa, você chega e o que era antigamente era um templo, hoje é uma discoteca, uma boate, um bar, porque muitos esqueceram-se de preparar as próximas gerações. Nós não podemos fugir, né, de cumprir a nossa missão para as próximas gerações. Hoje também existe algo incrível, que são crianças órfãs de pais vivos, ou seja, pais omissos que não ensinam, que não educam, que não instruem, que não cobram, soltam eles lá na frente das mídias, seja TV, celular, computador, e deixam que o computador, que as redes sociais façam a educação. Não podemos ser omissos. Hoje há uma grande influência cultural, uma grande guerra cultural, melhor dizendo, por todos os cantos. E essa janela temporal, que é a janela 4:14, está sendo alvo de uma batalha intensa. E nós, enquanto igreja, não podemos fugir da nossa responsabilidade. Oséias 4:6 diz: o meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. E quando nós vemos lá o contexto desta passagem, não é que o povo simplesmente não quis o conhecimento. O que aconteceu é que o sacerdote, aqueles que eram os líderes, que deveriam ensinar, que deveriam instruir o povo, rejeitaram o conhecimento. Olha o que diz aqui, ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Esse é o texto que todos nós estamos acostumados a ler. Mas olha o que diz o seguinte, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, os líderes que deveriam instruir o povo simplesmente foram omissos. Foram mais ou menos aquilo que está lá em Ezequiel 34, que fala sobre os maus pastores que não cuidaram da ovelha fraca, da doente, da quebrada, nem da desgarrada e nem da perdida. Nós não podemos ser esse tipo de líder omisso que permite com que o povo se perca por não lhe oferecer o caminho, por não lhe indicar o caminho, melhor dizendo. Isaías 30:21 tem um texto que demonstra o que acontece na vida de uma pessoa que é ensinada, que é instruída no caminho de Deus. O texto diz o seguinte, ó: quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho, andai nele. Mas quando a pessoa não é instruída, quando a pessoa não é ensinada, como que vai acontecer? Não vai acontecer. Então, por isso que é importante nós instruirmos, ensinarmos as próximas gerações. Provérbios 22:6, que é tema de muitos cultos e congressos infantis, diz: instrui, ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando desfalecer, não se desviará dele. Mateus 18 também fala que Jesus Cristo dizendo, que aquele que recebe uma criança tal como essa, a mim me recebe. E mais ainda, Marcos no capítulo 10, versículo 14, Jesus Cristo disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E mais ainda, em Marcos capítulo 10 e 14, os discípulos não estavam querendo
deixar os pequeninos virem a Jesus. Em muitos lugares, parece que as pessoas não têm interesse em que os pequeninos conheçam a Jesus. Se não investem, se não se preocupam, não preparam as pessoas, é como se não tivessem interesse nenhum. Então nós não podemos nos esquecer ou fugir dessa missão. Hoje os filmes, as séries, as músicas, os livros, tudo está dentro dessa grande guerra, dessa grande batalha cultural que está buscando moldar o pensamento e o comportamento desta geração. Se a igreja não fizer o que precisa ser feito, nós vamos perder esta guerra. Então, Janela 4.14 é um conceito, conforme nós falamos aqui, criado nos anos 90 pelo Dan Brewster, e aqui no Brasil é a Aliança, a APEC, né, a Aliança Pro Evangelização de Crianças, que é uma instituição que faz um trabalho excelente de preparação de professores do Ministério Infantil. Inclusive, eles têm essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia muito boa também, a Bíblia de Recursos para o Ministério com Crianças, que é uma ferramenta excelente, né, e nós recomendamos. É uma Bíblia muito boa. Se você não tem, você adquira uma, que você não vai se arrepender. Alguns dos problemas que existem, né, na Janela 4.14. Nós não vamos aqui, claro, que nós não vamos esmiuçar detalhadamente a Janela 4.14. Isso para estudar, analisar essa janela, nós vamos precisar de pelo menos umas 2 horas. A aula é no máximo 40 minutos. Nós já estamos aí, eu acho que em 30 minutos. Não vai dar para nós esmiuçar todo o conteúdo. Mas só para você ter uma ideia, para você já ir pensando, analisando aí essa terceira janela missionária que nós estamos falando aqui dentro do conteúdo de missão transcultural. Existem milhares de crianças que não têm acesso à educação. Não tem acesso à educação. Nós nem estamos falando de educação de qualidade, não. Existem milhares de crianças que simplesmente não têm acesso à educação. Crianças analfabetas ou semi-analfabetas. Então, essa é uma das primeiras dificuldades que essa janela enfrenta. Quantas e quantas crianças também que a sua família foi destruída. Quando a família é destruída, o que acontece? Os primeiros que sofrem são as crianças. Então, uma outra área que afeta muito é a área familiar. A área física também. Quantas e quantas crianças que passam pelos maus tratos de guerra, o pessoal aí os refugiados, né? Quantos e quantos? Na área psicológica, quantos e quantos que sofrem humilhações, bullying virtual e outras coisas. E ainda, na área social, quantas crianças abandonadas que existem em todo o mundo. E ainda mais, aqui no Brasil tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe que as crianças trabalhem nessa faixa, inclusive. Mas, em muitos lugares, não é assim. Nós vemos diversos lugares que as crianças trabalham de sol a sol para procurar sobreviver. Nós vemos em alguns países, inclusive, que as crianças saem para pedir esmolas, né, nas ruas, e elas são obrigadas a trazer um valor mínimo, senão elas são espancadas, são maltratadas. Nós precisamos ter consciência que a janela 4.14 precisa ser alcançada com o Evangelho. Mas olha só o grande desafio. Faltam pessoas habilitadas para cumprir esse chamado. Existem poucas atividades, poucos recursos, pouco material didático, pouco interesse em investir nessa importante geração. Nós não podemos perder a próxima geração. A geração da janela 4.14 precisa ser alcançada pelo Evangelho.
Quem sabe você tem chamado para trabalhar com essa faixa, então não fuja do seu chamado, porque Deus, Ele há de abençoar. E um ponto muito importante, alguns anos atrás, se descobriu que o que você come, o que você bebe, o que você veste, o que você gosta, o que você odeia, os tipos de livro que você lê ou não, o lugar onde você gostaria de viajar, o perfume que você gostaria de usar, o carro que você gostaria de ter, o tipo de relacionamento que você gostaria de ter, o tipo de família, em quem você vota, em quem você não vota, se você vai ser um militante ou se você vai simplesmente ser aquele que está vendo a banda passar, qual a ideologia, qual partido que você irá amar ou odiar, tudo isso pode ser influenciado. Há alguns anos, o Laboratório de Tecnologia Persuasiva de Stanford descobriu que poderia pegar e fazer isso, simplesmente direcionar o que as pessoas gostam e o que as pessoas não gostam. E isso, hoje, os filmes, músicas, séries e livros estão fazendo isso com toda a força. E nós, que temos a palavra da verdade, estamos simplesmente calados, sem cumprirmos o nosso chamado. Alguns anos atrás, tinha um canal, um programa de TV aqui no Brasil, chamado Domingão do Faustão. O livro que aparecesse naquele programa, no domingo, na segunda-feira, ele simplesmente esgotava de todas as livrarias, porque o poder da influência da mídia. E nós já vimos em uma aula também, que normalmente a mídia é muito mal usada pelas igrejas. Por quê? Ao invés de colocar alguém, um profissional cristão, que sabe como produzir conteúdo, como dirigir, muitas vezes as pessoas, o pastor foi chamado para dirigir, para ensinar, para discipular. Ele muitas vezes querem ter tudo para si. Não, coloca alguém preparado, alguém capacitado, que ele vai fazer com que o reino trabalhe. Nós vemos muitas séries que abertamente apoiam o erro. E se os nossos pequenos não souberem que isso é errado, vão conseguir continuar consumindo isso. E para nós encerrarmos esse ponto, quais têm sido as referências que essa janela temporal tem seguido? Certamente a grande parte dessa janela não tem seguido exemplos e referências cristãs, mas sim pessoas que não querem saber de nada de Deus, nada de Jesus, de nada de Bíblia. Falam que inclusive que os crentes, os cristãos são quadrados, são retrógrados, são ultrapassados. Principalmente nessa época em que nada é absoluto, tudo é relativo, nessa época em que os fins justificam os meios, nós precisamos atingir os nossos pequenos. Esses desafios aqui nós já vimos, já falamos também aqui, os desafios, onde que está, e para finalizarmos, nós já fizemos de certa forma esse convite aqui. Talvez você esteja perguntando, eu tenho chamado, o que eu preciso fazer? Você precisa se preparar. Primeira coisa, se você tem um chamado, você precisa se preparar. E uma das coisas que você está fazendo é se preparando através do nosso curso básico aí de missões e evangelismo. Esse já está sendo o primeiro passo para que você consiga cumprir o seu chamado. Mas isso aqui, este curso, é como se fosse um voo panorâmico. Você está vendo do alto, você está tendo uma visão geral da obra missionária, do evangelismo, das missões. Nós não podemos, como é um curso rápido, nós não detalhamos tão minuciosamente cada um dos itens que tem a ver com a obra missionária. Mas isso aqui é para dar este curso é para que você tenha uma visão geral, para que você se prepare, mas que você não dependa, não resolva, não esteja preparado para fazer a obra só daqui a 2, 3 anos, não. Esse curso é para que você consiga colocar a mão na massa imediatamente. Nós, por exemplo, tivemos uma aula em que nós apresentamos 25 ferramentas para você evangelizar, para você fazer missão. E agora a nossa lista já está com 32 ou 33 ferramentas. Então, é importante que você coloque em prática, coloque em ação tudo o que você recebeu nesse curso. Quem sabe essa é a primeira aula que você está assistindo completa.
assista todas as outras aulas. E esse conteúdo, e nas nossas aulas lá no Classroom, nós temos a aula em áudio também, para que você possa baixar e ouvir no seu carro quando você está dirigindo. E tem também lá o resumo de cada uma das aulas, para que você possa acompanhar durante a ministração da aula. Nós queremos encerrar. As artes são uma excelente, e é uma das ferramentas que nós citamos na nossa aula sobre ferramentas evangelísticas. As artes são uma das melhores ferramentas que temos para evangelizar. Você pode cantar, você pode compor, você pode fazer teatro cristão, você pode fazer pintura, né? O quadro Os Dois Caminhos, nós mostramos em uma das aulas aqui, ele mostra o caminho largo e o caminho estreito. Alguém teve uma inspiração de fazer um quadro mostrando os dois caminhos, e quantas pessoas que não vieram para Cristo. Só que o que acontece? Enquanto que as artes são uma excelente ferramenta evangelística, a igreja, por não estar utilizando, as artes estão sendo utilizadas para promover a imoralidade. Se você tem chamado, não fuja do seu chamado. Comece hoje mesmo a usar a música, pintura, e claro, a arte não é só música e pintura, não. Tem um montão de outras coisas que podem ser feitas através da arte. Por exemplo, poesia também é arte, rima, batalha de rima pode ser uma ferramenta evangelística. Tem muita coisa que pode ser usada na arte para que você possa evangelizar e possa ser eficaz para atingir essa janela tão importante que é a janela 4-14, a janela que é da idade dos 4 anos aos 14. Por quê? É nessa idade que o caráter deles é formado. Se não tiver nenhum referencial cristão, eles vão inevitavelmente, eles precisam de um referencial. Se não tiverem um referencial cristão, eles vão seguir referenciais não cristãos. Então, fica aqui o nosso alerta. Nós estamos já encerrando essa aula, agradecendo de coração a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Se você puder, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta lá na nossa sala de aula, lá no Classroom, e participe da nossa prova, que você vai estar recebendo um lindo certificado ao final do curso. Lembrando que essa já é a nossa penúltima aula. Muito obrigado de coração. Deus abençoe você e até a nossa próxima e última aula, que vai ser a aula de revisão no santo nome de Jesus.